Muito boa noite e bem-vindos a mais um debate entre candidatos às legislativas, em direto na SIC e SIC Notícias. Frente a frente estão hoje os presidentes dos dois partidos de quem mais se fala para uma eventual coligação pós-eleitoral. O que une Pedro Passos Coelho e Paulo Portas será mais forte do que o que os separa? Será este o debate do tira-teimas para saber quem é o mais útil aos portugueses? Muito boa noite, Dr. Pedro Passos Coelho. Muito boa noite, Dr. Paulo Portas. Dito o sorteio que comece Paulo Portas e termine Pedro Passos Coelho. Doutor, o CDS, o próprio Paulo Portas, sempre se assumiu como aliado natural do PSD, com quem, de resto, governou em coligação. Fica surpreendido com o tom com que o PSD se tem dirigido, ou elementos do PSD se têm dirigido ao CDS, citando Paulo de Cabeleira, Garnizé, a melhor aprendiz de Sócrates, entre outros? Muito boa noite. Eu acho que esse tipo de frases não ajudam quem gostava de ter um emprego e não tem, não sabe se consegue pagar aos seus trabalhadores ou ao Estado no final do mês numa pequena empresa, ou perdeu o poder de compra, ou tem uma pensão muito baixa para poder ter o seu poder de compra ao fim do mês. E acho que as pessoas estão verdadeiramente preocupadas em soluções para o país e não em tricas entre políticos. E as pessoas estão preocupadas em saber até que ponto é que depois desta troca de palavras, se é que lhe podemos chamar assim, ou pelo menos destes ataques verbais, o CDS ficará numa posição de maior desconfiança em relação ao PSD, Não, uma vez que se eu não vislumbra posso, eventualmente uma coligação. uma coisa é natural, são críticas políticas. Outras, de natureza mais pessoal, eu acho que só o líder do PSD é que as pode explicar. O PSD tem-se cedido nesta matéria, Dr. Passos Coelho? Boa noite, eu penso que não, e queria dizer ao Dr. Paulo Portas que há muitos anos, a esta parte, o PSD e o CDS têm vindo a apresentar convergências, até de governo. Não existe da parte do PSD, nem de mim próprio, nem de ninguém no PSD, qualquer menor consideração pelo CDS. Como encara então estas palavras tão duras? Não, olha, para ser sincero, nem sequer ouvi qualquer uma delas. Miguel Veiga, por exemplo, recentemente. Tirando a de Paulo de Cabeleira, que fui eu próprio que disse, e não me referi ao CDS. Então refere-se a quem? Porque era muito importante para o país que se percebesse que há uma alternativa ao governo do engenheiro José Sócrates. E essa alternativa, quer se goste muito, quer se goste pouco, terá de ser liderada pelo PSD. O PSD vai querer construir uma maioria que dê força a um governo que tire Portugal da situação em que ele está. E é isso que faz com que o voto no CDS seja inútil e um desperdício? Não é disso que se trata. O que se trata é que então, o PSD precisa ter uma ampla votação para poder ganhar ao Partido Socialista e chefiar um governo. E aspiro a uma maioria absoluta. Já o disse, de resto, já o tinha dito antes. Mas também disse que o PSD contaria sempre com o CDS para governar. Contará com ele para governar, evidentemente, se não tiver essa maioria absoluta, mas se tiver essa maioria absoluta, conta com o CDS para governar na mesma. Eu sei que na altura, o Dr. Paulo Portas disse-me isso, de resto, que houve pessoas do CDS que não interpretaram bem essa afirmação e que entenderam essa nossa afirmação como uma menorização do CDS. Não é disso que se trata. O que se trata é de não ficar dependente do Partido Socialista para ter um governo de maioria absoluta em Portugal. Se porventura acontecesse, como durante muito tempo se veio falando, se acontecesse que do resultado das eleições nós tivéssemos um governo que tivesse de ser partilhado entre o Partido Social Democrata, o Partido Socialista e o CDS-PP, nós teríamos uma salada russa que não daria força suficiente a um governo para fazer as transformações que são necessárias. Deixa-me só um ponto de ordem para percebermos. E é isso que é preciso Conta com o CDS acontecer. mesmo que tenha uma maioria absoluta, e já tem alguma ideia de que cargo é que poderá exercer o Dr. Paulo Portas nesse Executivo Social-Democrata, liderado pelo PSD? Tenho respeito pelo eleitorado, em primeiro lugar, e tenho respeito também pelo CDS-PP. E, portanto, não iria negociar aqui, com o Dr. Paulo Portas à frente da televisão, a constituição desse governo. Agora, o que lhe posso dizer é que, e é isso que eu penso que os portugueses que estão em casa querem ouvir, é que, em primeiro lugar, apesar das diferenças que existem, e este debate provavelmente mostrará algumas delas, apesar das diferenças que existem de identidade, de história entre o PSD e o CDS, estes dois partidos têm tido, no passado, capacidade para se entender. E, em segundo lugar, que, independentemente dos méritos relativos, se tiver de existir uma alternativa ao Partido Socialista, eu espero que ela exista, ela tem de ser liderada pelo PSD. Capacidade para se entender com o PSD e, eventualmente, com o PS, Dr. Paulo Portas? Eu já tornei isso muito claro
E não posso deixar de fazer algumas referências àquilo que o Dr. Pedro Passos Coelho aqui afirmou. O PSD não esteve disponível para uma coligação pré-eleitoral, que eu acho que teria gerado uma dinâmica de vitória muito maior e que teria, sobretudo, poupado alguns problemas de natureza programática, porque eu acho que o CDS tem dado provas de maior segurança e de maior consistência do ponto de vista programático. Mas agora, ouvi o Dr. Pedro Passos Coelho, que conheço há bastantes anos e com quem me dou bem, dizer que quer uma maioria absoluta. E quero dizer-lhe com toda a frontalidade que está a cometer um segundo erro. Primeiro, porque na cabeça dos portugueses, em geral, não é previsível que nenhum partido obtenha uma maioria absoluta por si próprio e, portanto, não me parece realista o seu pedido. Segundo, porque os votos se merecem e, assim como José Sócrates vai ser julgado e vai ser julgado por não ter cumprido e por ter levado o país onde levou, eu acho que o PSD não fez o suficiente para ser premiado com o voto. Mas, acima de tudo, e era aqui que eu queria chegar, eu acho que o Dr. Passos Coelho, quando diz que o PSD tem que liderar uma maioria, não está a fazer uma boa interpretação da Constituição. A questão, depois do Presidente da República ter dito que só dá posse a um governo com apoio maioritário, é saber como é que se forma uma maioria. E uma maioria, Dr. Pedro Passos Coelho, não se forma com o PSD com 40 e o CDS com 10. Também se forma, e era bem melhor para o país, com um CDS com 23,5 e um PSD com 23. Forma-se, sabe perfeitamente que é assim. Quem é que forma maioria? Quem é que forma maioria no Parlamento? Quem é que leva ao Presidente da República uma solução maioritária? Segundo ponto que é importante, e é preciso que as pessoas saibam isto lá em casa. No nosso sistema eleitoral, os partidos, por exemplo, a partir de 15%, se o CDS se aproximar dos 15%, e não está assim tão longe, creio eu, porque está a crescer por mérito, torna-se muito mais fácil PSD e CDS obterem maioria absoluta. E o Sr. sabe isso. Obtém-se com 45% ou com 46% na soma. Enquanto, na sua fórmula, é muito mais difícil essa maioria. Bem. Ou seja, uma estratégia errada no não, caso eu do acho que já foi. considera. Não foi uma boa decisão não querer uma coligação pré-eleitoral e volta a ser uma má decisão exigir uma maioria absoluta. Primeiro, que não se merece. Aliás, eu devo dizer-lhe uma coisa. Acho que as maiorias absolutas se obtêm naturalmente porque o povo as quer dar. Normalmente, quando se pedem, não se obtêm. Repica o Pedro Passos Coelho para esta matéria para Dr. Paulo encerrarmos. Portas, com a mesma franqueza que me disse que considerava ser pouco realista o PSD alcançar uma maioria absoluta, vamos ver se o consegue ou não. Os partidos não são donos dos seus votos, como é evidente, nem comandam o eleitorado. Mas devem exercer essa liderança natural. E é natural que os partidos digam ao eleitorado qual é a sua expectativa. E, portanto, não é senão com essa intenção que eu digo, é importante que o próximo governo possa ter uma maioria absoluta, que ele deva ser liderado pelo PSD e que seja importante para efeitos programáticos também saber se o eleitorado quer a mudança política que nós desejamos, que o PSD tem vindo a afirmar, ou não. E se isso acontecer, então eu não vejo que seja irrealista que o país queira dar ao PSD as mesmas condições que deu ao Partido Socialista no passado para que ele pudesse aplicar o seu programa. Agora, o importante Vamos aqui deste não programa, é ficar... Dr. Pedro Passos Mas Coelho. deixe-me só fechar, claro, Ok. de Sousa, esta matéria. Não vale a pena ficar a olhar para trás e saber se foi um erro ou não termos feito a coligação. Na altura Não trocávamos- termos feito a não termos coligação. feito, termos feito ou não termos feito a coligação. Eu disse na altura ao Dr. Paulo Portas que não considerava que o CDS-PP fosse o adversário natural do PSD. O adversário natural do PSD é o Partido Socialista. E nessa medida, o que nós temos agora não é de olhar para trás, é de olhar para a frente. Realisticamente, Dr. Paulo Portas, considera ou não que a escolha para Primeiro-Ministro se vai fazer entre o engenheiro Sócrates e mim próprio? Quer responder, Quer Dr. que eu lhe Paulo? responda? Realisticamente, do ponto de vista daquilo que Portugal precisa de mais uma candidatura a Primeiro-Ministro, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E como há pouco lhe expliquei, pode ter a certeza de uma coisa, é que se o PSD e o CDS, se o PSD tiver 25% dos votos e eu tiver 20%, se o PSD tiver 23% e eu tiver 24%, se o PSD tiver 30% e eu tiver 20%, fazem a maioria que o Presidente da República pede
para a formação de um governo. Não vamos repetir conceitos. Não, mas deixa-me já só ficou dizer isto. esclarecida a Mas ponta sabe do porque é que eu Portas. acho que Portugal precisa de mais uma candidatura a Primeiro-Ministro? Sobre a qual eu disse sempre, falarei quando considerar que o eleitorado pensa que isso é natural. Porque há muita gente, Dr. Pedro Passos Coelho, e eu acho que se não lhe dizem isso perto de si, eu acho que com toda a franqueza lhe devo dizer, há muita gente que não quer votar José Sócrates, porque não é possível absolver um Primeiro-Ministro que leva a dívida pública a 170 mil milhões de euros e que nos atira para uma ajuda externa que é vexatória e que obriga a programas dolorosos. Vamos concluir. Mas com toda a franqueza, eu também lhe queria dizer que houve muito apoio do PSD ao PS no PEC 1, no PEC 2, no PEC 3. Perdemos um ano. Vamos olhar em frente. Podíamos ter ficado noutra situação. Nos genéricos, contra os genéricos, contra a prescrição por unidose, a prescrição por unidose, nas leis penais que são um desastre, contra os cuidados paliativos, na desvalorização da agricultura. O PSD esteve muito colado ao PS, por um lado, e as pessoas sabem isto. E, por outro, eu acho que há demasiadas inconstâncias em matéria programática que aconselham um voto num partido que seja mais seguro e mais estruturado e que ainda por cima, mas isso já é uma opinião pessoal, eu acho que tem uma boa equipa. Vamos avançar. Estou Paulo Portas. E não dou oportunidade para continuarem com este tema. Partido Para fechar, por favor. O Partido Social Democrata, desde as últimas eleições e desde o momento em que as perdeu, reconheceu como maior partido da oposição que tinha um compromisso com o país que não podia desrespeitar, que era respeitar a vontade do eleitorado quando escolheu o engenheiro José Sócrates e não, infelizmente, a doutora Manuela Ferreira Leite para Primeiro-Ministro. E por essa razão, por ser um grande partido, o principal partido da oposição, e sentir que não podia obstruir a vontade do povo português, criou condições de governabilidade para que o engenheiro Sócrates pudesse executar, em parte, o seu programa. Claro que eu sei que há outros partidos que não têm a mesma facilidade. Ou melhor, têm outra facilidade, porque, sendo mais pequenos, podem comportar-se de outra maneira. O Dr. Paulo Portas, por essa razão, teve a possibilidade de, durante um ano, quase sistematicamente, se colocar numa posição contrária. Se nós tivéssemos feito isso, o país teria sido ingovernável. Mas há um dado mais importante aqui. Eu depois deixo-me só dizer que o PSD não desvalorizou nada a agricultura, nem teve nenhuma posição contrária aos futuro. Mas deixe-me dizer este aspecto que é muito importante. Quando o PSD foi chamado a viabilizar... Posso dizer-lhe uma ironia com certeza. Lembra-se daquele ministro socialista, muito infeliz, que disse que a margem sul era um deserto? A política do PSD para a agricultura nos últimos anos foi um deserto. Mas não é verdade, Dr. Paulo. Pedro Passos Coelho. Não é verdade. Não é assim verdade. foi. Não é verdade. Só em campanha eleitoral é que se lembram da agricultura e quem andou a proteger os agricultores contra ministros incompetentes e a defender os seus interesses no Parlamento, basta consultar não é verdade. os Agora, artigos se parlamentares. já permiti a sua ironia, agora deixe-me dizer, isso não é verdade. Mas deixe-me dizer-lhe que era muito importante hoje, e é isso que no debate com o engenheiro José Sócrates eu poderei dizer, e o senhor não pôde, é que o engenheiro Sócrates e o Partido Socialista teve todas as condições para poder evitar esta crise dramática em que o país está mergulhado. Não porque o CDS tenha criado essas condições, mas porque o PSD, em nome do interesse do país, deu a mão ao país e permitiu que algumas alterações importantes pudessem ocorrer. E o senhor sempre neste momento tem essas condições, ou são obviamente agravadas pelo acordo da Troika, mas o senhor diz que vai além do acordo da Troika. E neste momento o que os portugueses querem saber, e vamos direcionar o debate para a frente, é até que ponto o PSD, ao dizer que vai além das medidas do acordo da Troika, não vai trazer mais medidas de austeridade ao país? Mas deixe-me concluir, eu respondo à sua questão, mas deixe-me concluir. O facto hoje de o Partido Socialista ter falhado todos os compromissos que teve, quer com o PSD, quer com o país, quer com Bruxelas, justificaram a nossa posição de não dar nem mais um dia ao Governo para manter a mesma política errada. Foi isso que o PSD fez. Quanto à questão que agora me coloca. O programa do PSD está para além do programa que foi desenhado entre o Governo e a Troika. E isso significa o quê? Significa que é um programa mais ambicioso. O Partido Socialista
interpretou isto dizendo o PSD quer penalizar ainda mais o país do que o programa que foi construído com a Troika. E não quer? Não é disso que se trata, com certeza que não. O programa que foi desenhado com a Troika é o preço da incompetência que nós tivemos durante 6 anos a governar Portugal. E ainda me espanta como é que o engenheiro Sócrates ou alguém do Partido Socialista vem dizer repetidamente que conseguiram fazer um bom acordo. É um acordo difícil, pesado, que vai custar bastante ao país, quer a concretizar, quer aos portugueses a pagá-lo. Agora, é um acordo que se tem de cumprir, porque é a última oportunidade que Portugal tem, antes de acabar, como os partidos da extrema-esquerda pretendem, que é reestruturar a dívida, isto é, no descrédito externo completo, é a última oportunidade que o país tem de defender verdadeiramente o país de uma bancarrota organizada e de tirar os portugueses da situação em que estão, criando emprego e crescimento na economia. E como é que vai E fazer, é isso por que o exemplo, nosso programa... ao nível, enfim, da carga fiscal, dos impostos? O senhor uma vez disse que não ia autorizar, ou pelo menos não ia aprovar mais medidas do Governo para proteger, por assim dizer, os bolsos portugueses, ou não ia querer que fossem mais aos bolsos portugueses. O programa do PSD não vai ao bolso dos portugueses? Ou é inevitável qualquer governo O programa do PSD, ao bolso dos portugueses a partir de agora? O programa do PSD aposta no crescimento da economia e aposta em que toda a austeridade que tenha de ser feita em Portugal seja agora feita pelo Estado e não mais pelos portugueses. Porque os portugueses já vivem a austeridade desde há pelo menos um ano. Agora era importante que as gorduras do Estado fossem cortadas. E é esse o sentido, em regra, deixe-me dizer, que o programa que foi de assistência financeira, que foi desenhado com a dita Troika, com a missão da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, aponta para que a austeridade se concentre agora no Estado, para que o país faça reformas estruturais importantes e que possa apostar no crescimento da economia. E é isso que o programa do PSD Vamos equilibrar os termos, defende nesta altura. Já iremos falar, então, nomeadamente ao nível da política do IVA, mas dessas enfim, pergunto ao Dr. Paulo Portas, em relação precisamente às taxas. Já percebeu o que é que o PSD quer fazer com o IVA? Uma vez que se tem falado tanto nos últimos tempos desta questão e da TSU. O CDS, tal como tinha dito há um mês, apresenta amanhã, às 10 da manhã, o seu manifesto eleitoral. Eu entendi que não o devia fazer antes do acordo externo a que este Governo nos conduziu, porque evidentemente ele afeta uma parte das políticas. Não vamos enganar as pessoas. Embora nem todas as políticas, longe disso, dependam do FMI ou da União Europeia. Nós, para termos uma boa educação e uma educação exigente com a autoridade dos professores, ou para termos uma autoridade da polícia e boas leis penais que protejam as vítimas, não precisamos de acordo externo nenhum. Mas, dito isto, eu achei que devia aguardar pela realização do acordo, para que o manifesto seja realista, e depois levei um pouco de tempo, mais, porque me tinha comprometido com o 14 de maio, para fazer a maturação do programa. E por isso mesmo, acho que ele não será sujeito nem a controvérsia, nem a recuo, nem a contradição. Na área da TSU e do IVA, é preciso dizer às pessoas o seguinte, provavelmente elas não sabem, uma das 5 reservas que o CDS colocou para defender uma negociação melhor no futuro ao acordo foi sobre não a ideia de baixar a taxa social única, mas o modo de financiamento dessa baixa da taxa social única. E como é que é esse E eu modo de financiamento? escrevi na declaração em nome do CDS, e acho que fui prudente, com tudo o que tenho visto e lido, fui prudente, que tinha reservas quanto àquele modo de financiamento. É preciso que as pessoas saibam, para que o debate seja honesto e não se engane ninguém. Quando se diz reestruturar as tabelas do IVA, é preciso que as pessoas saibam, lá em casa, porque isso as afeta todos os dias, é o imposto diário que as pessoas pagam, que a reestruturação já está prevista para 2012 para corrigir o déficit. É preciso arranjar 410 milhões de euros. E que a baixa da taxa social única é a mais do que esse valor. Ora, não é fácil, porque e não o só, dinheiro também não no estica. IVA da eletricidade Pronto, e tudo isso. Muito bem. Como Mas o dinheiro não estica, solução do CDS para esta matéria, deixe-me concluir, e portanto, como o dinheiro não estica, há um dado que para nós também é relevante. A taxa de juro imposta pela União Europeia, ao contrário da do FMI, o que é uma grande ironia, uma grande lição para aqueles que andaram a dizer tão mal, a diabolizar o FMI. A taxa é pesada, é penalizadora, é dura. É má? E implica, olha, comparada com certos valores nos mercados das emissões de dívida pública portuguesa, até é mais baixa.
mas não é uma taxa amigável, digamos assim. A do FMI é bem mais. Bom, mas isto tem uma consequência no orçamento. É preciso praticamente mais um ponto do produto para aguentar estes valores. Bom, isso significa uma coisa que aquilo que o PSD tem defendido, se eu bem percebo, que é baixar 4 pontos a taxa social única, tem que se financiar de alguma maneira. Nós hoje já ouvimos falar em 8 pontos percentuais, ainda não é preciso também depois esclarecer isto. Repara uma porque ainda coisa, não se percebe. uma coisa que o Primeiro-Ministro diz é completamente inadequada. Diz uma baixa gradual, isto não tem eficácia nenhuma, custa dinheiro e não tem eficácia nenhuma no emprego. Agora, eu vou dizer-lhe isto com toda a franqueza, porque eu acho que é a forma como eu tenho feito esta campanha eleitoral. Eu não tenho a certeza que haja modo de financiamento desta medida. Ou seja, o CDS não tem uma solução para esta medida. Não, espera É aí. isso que está a dizer. Não, é que eu emiti uma reserva. E por isso tenho essa margem de manobra. Eu emiti, junto do triunvirato, uma reserva sobre este ponto. Mas o PSD não teve nenhuma Mas reserva, deixa-me só portanto, temos explicar de equilibrar os tempos. Não, é só para acabar a explicação. Só para acabar a explicação. E, portanto, eu considero que há outras medidas a favor, nomeadamente das pequenas e médias empresas, como créditos fiscais à exportação, à contratação de pessoal novo ou ao reinvestimento produtivo, a libertação, a contratação muito mais livre este ano, já com os contratos a termo que terminam este ano. E, sobretudo, preocupar-me com a baixa do preço da energia, que é um preço proibitivo para muitas empresas e não só para os consumidores. E eu devo dizer-lhe, se eu não tenho a certeza que posso financiar uma medida, não me posso comprometer com aquilo que não considero... Não sabe se pode cumprir. Muito bem, teve Muito bem. reservas. O PSD não teve reservas, mas antes de mais esclareça-nos, por favor, uma vez que já por 2 vezes veio dizer que a última palavra, ou quem tem a palavra em relação ao PSD, é obviamente o Presidente do Partido. Estamos a falar de 4 pontos percentuais, estamos a falar de 8 pontos percentuais, como já ouvimos hoje, Em ao primeiro nível da lugar, redução da TSU. Clara de Sousa, em primeiro lugar. A única forma que nós temos em Portugal, porque é preciso, como dizia o Dr. Paulo Portas, e muito bem, é preciso falar com verdade às pessoas e ser absolutamente honesto, não vale a pena estar a fazer de conta. Nós precisamos de ganhar competitividade nos próximos anos e de criar emprego. Só há 2 maneiras de poder fazer isso em muito pouco tempo. Ou desvalorizar a moeda, ou então baixar os custos de produção das empresas, esperando que aquelas que são exportadoras ganhem uma competitividade acrescida e, portanto, criem mais riqueza para o país e criem mais emprego. Mas em teoria isso está tudo certo. Na Deixe-me prática, dizer. como é que lá chega? Deixe-me dizer. Ora, a missão da União Europeia teve o mesmo sentido. O Banco de Portugal, o mesmo sentido, a OCDE, o mesmo sentido. E eu, pessoalmente, tenho defendido a mesma coisa há vários anos. Já quando o engenheiro Sócrates, a pensar nas eleições de 2009, baixou 1 ponto ao IVA porque dizia que tinha folga orçamental, eu já na altura, não sendo Presidente do PSD, afirmei publicamente que o Governo devia aproveitar essa folga para baixar a taxa social única. Quer dizer, para que tudo o que são contribuições, custos do trabalho, pudessem ser aliviados por contraposição do IVA. O Governo nunca aceitou isso, não aceitou isso sequer no orçamento. Está definido como? Nós temos de conseguir poupança em termos de despesa do Estado, temos de conseguir receita fiscal adicional. Adicional como? A receita fiscal? Adicional, quer dizer, ou por alargamento da base tributária, ou no caso do IVA, que é o que vem expresso no acordo, através da reestruturação da tabela. Mas era o que se Deixa-me estava... dizer o que está no acordo. Só para que percebamos, essa Mas reestruturação... a senhora não pode estar sempre a interromper-me, Não, senão eu não posso responder. para que percebamos, essa reestruturação já não está prevista na questão do déficit. Se a senhora me der um déficit. bocadinho, eu vou-lhe explicar. Dou-lhe, obviamente. O que está no acordo é exatamente isto. O Governo deve, o próximo Governo do país, na preparação do orçamento para 2012, portanto, para o próximo ano, tem de apresentar, por contraposição de reduções da despesa e da reestruturação do IVA e, portanto, da receita do IVA, tem de financiar uma descida da taxa social única. Para 2012 já. O Dr. Paulo Portas pode ter posto uma reserva. Mas comprometeu-se a executar aquele programa. Ora, é muito importante saber, uma vez que há uma forte probabilidade de podermos estar em conjunto no Governo, eu espero que sim, que o Dr. Paulo Portas tenha de aceitar a medida que corresponde a baixar a taxa social única, financiando-a por mais receita fiscal. A única alternativa a fazer isto é cortar salários. Ora, eu, como Primeiro-Ministro, recuso-me a cortar salários no país. Isso corresponde a mais pobreza, a um processo de ajustamento económico mais doloroso e durante mais tempo. O que nós precisamos, portanto, para que as pessoas que estão em casa nos possam perceber, é durante 2 anos fazer um esforço adicional que nos permita reganhar competitividade. São Estamos a falar de 4 pontos. 1.600 milhões ou estamos a falar de mais? São 4 pontos. São 4 4 pontos. pontos percentuais. Deixe-me dizer, são 4 pontos nos 4 anos.
É o que está no programa do PSD. Basta ler o programa, ele é muito claro. Nós defendemos que deixa até 4 pontos percentuais ao longo da legislatura. É o que está no programa do PSD. Não está lá outra coisa, não vale a pena estar a inventar. ponto percentual por ano. Não está outra coisa lá, não vale a pena estar a inventar. O que nós não podemos antecipar, evidentemente, é todos os efeitos que depois a medida possa gerar. Esperamos que estes efeitos sejam bons. E que, portanto, criem emprego, como nós desejamos, e possam ajudar a economia a crescer. Se for assim, é possível, sem agravar qualquer carga fiscal, manter uma política de progressivo abaixamento da TSU por mais pontos, se isso for autofinanciável. Agora, o problema põe-se na primeira medida que se tem de tomar. Como é que o Dr. Paulo Portas, apesar das reservas que colocou, tenciona cumprir, dentro de um governo com o PSD, uma matéria destas? Está a ver a diferença entre o PSD e o CDS? Primeira diferença que é importante. Eu não quero dizer coisas nesta campanha eleitoral de que me arrependa depois da campanha eleitoral. Eu acabei de perceber que a enésima versão do PSD sobre este assunto já não é o aumento do IVA da eletricidade, já não é o vinho, já não é o IVA turístico, já não é a taxa intermédia do IVA, é que baixará 4 pontos ao longo da legislatura. O que quer dizer, pelo que eu percebi, se é verdade, corrija-me, Dr. Passos Coelho, que, por exemplo, baixará 1 ponto num ano, 2 pontos no ano seguinte e 1 ponto no ano final. É isto? Não necessariamente, Dr. Paulo. Mas é 4 durante a legislatura, ou não? Durante a legislatura. Ou seja, ora, aqui eu acho que o Dr. Passos Coelho... porquê Mas deixe-me só agora... Estamos muito certeza. desequilibrados em tempo, só dizer... Aqui, então, eu acho que está a cometer o mesmo erro do Primeiro-Ministro. Com toda a franqueza. É porque uma baixa de 1 ponto ou de 2 pontos na taxa social única não tem praticamente nenhum efeito sobre a criação de emprego e tem um custo, do ponto de vista da ausência de receita, de que nós todos nos podemos arrepender se esse custo levar ao incumprimento do acordo. Porque há uma coisa que eu sei, e é por isso que eu estou a apelar ao realismo e à prudência de todos os responsáveis políticos. Portugal chegou a uma situação, e foi este Primeiro-Ministro que chegou à situação da dívida e dos juros, são o rosto dele e a cara, e José Sócrates é a cara dessa dívida e desses juros proibitivos. Nós temos estes 78 mil milhões de euros para ajudar a sair desta situação. Mas eu não temos questão. outros. Se fizer governo com o PSD, vai ter, se obviamente, que seguir a liderança, não é? Não, mas explica-lhe há pouco, é por estas coisas. Ouça, é por matérias como esta. É por matérias como esta. Mas como é que se vai encaixar, Dr. Paulo Portas? Não, mas está a ver. Porque o líder toma a decisão do caminho a seguir, neste aspecto também. Em primeiro lugar, nós temos visto o PSD variar de opiniões sobre muitos assuntos muito depressa. E isto, Dr. Pedro Passos Coelho, se não lhe dizem isso, alguém tem que lhe dizer amigavelmente, com toda a franqueza. O PSD mudou de opinião sobre muitos assuntos muito frequentemente. Bom, e portanto, eu expliquei há pedaço que é perfeitamente possível um governo de apoio maioritário, porque o voto está solto e está livre, porque é isso que o Presidente da República pede, é um governo de apoio maioritário, ter a liderança do CDS. E eu vou lutar por isso, como é evidente. E, portanto, nesta matéria, eu concordo teoricamente com a baixa da taxa social única. Mas não sei se nós temos, neste momento, isso já ficou claro há pouco, capacidade para a fazer. E, sobretudo, acabei de perceber que a forma como o PSD quer fazer tem muitíssimo pouco impacto na economia. Dr. Paulo Portas, em primeiro lugar, a descida da taxa social única é considerada, no documento que foi elaborado e assinado pelo governo português, é tratada como sendo um objetivo crítico para a competitividade de Portugal. A calibrar e a definir. Sr. Dr. Paulo Portas, é um objetivo crítico. Sabe o que quer dizer ser um objetivo crítico? Apenas isto. Que se nós, durante estes 3 anos de vigência do programa, não formos capazes de pôr a economia a crescer e não conseguiremos colocá-la a crescer sem reduzir os custos do trabalho e, portanto, sem baixar a TSU, isso hoje é claro, nós falharemos o programa. Portanto, é ao contrário do que o Sr. Dr. Paulo Portas diz. Nós só teremos um programa bem sucedido se formos capazes e tivermos a coragem suficiente para dizer ao povo português: nós precisamos mesmo de baixar a taxa social única e isso terá de ser compensado com receitas fiscais. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa. O programa do PSD diz que essa redução deve ser até 4 pontos percentuais ao longo da legislatura.
Não diz que é 1 ponto por ano, Dr. Paulo Portas. Agora, Mas porquê é 4 num ano? Agora, porquê é que tem de ser 4% ao longo da legislatura? Porque, como o Sr. Doutor disse ainda há pouco, e muito corretamente, nós, este ano de 2012, que é o ano em que vamos fazer uma parte do ajustamento mais relevante, teremos menos folga do lado do IVA para poder suportar a descida da taxa social única. Portanto, é natural que essa descida seja mais suave em 2012 do que em 2013. Agora, ela tem de ocorrer, porque se não ocorrer e não tiver um impacto suficiente, então nós teremos comprometido a possibilidade de, no final deste período, podermos criar condições para pôr a economia a crescer, porque é importante que se saiba, a perspectiva para o crescimento da economia é de contração da economia. Não, deixe-me dizer, foi hoje público. Exatamente, é isso que eu ia dizer. As previsões da Foi hoje primavera público. são aterradoras. Foi hoje público que, ao contrário do que o Primeiro-Ministro andava a dizer, Mas só ele, e a só previsão, o Primeiro-Ministro é que ficou surpreendido. Qualquer pessoa tinha já percebido com e certeza. previsto. Mas a verdade é que a economia contraiu 0,7% só no primeiro trimestre. O que é que isto quer dizer? Que este ano a previsão é que a economia encolha 2% e que o desemprego até o próximo ano venha a atingir 13%. Quer dizer, mais de 800 mil pessoas. E Ora, quando o senhor fala aos funcionários a públicos e única fala alternativa- que querem Deixa. reduzir 5 por cada entrada, não se pode ficar às vezes um pouco com a ideia de que é um corte cego que pode paralisar o sistema? Não, não é um corte cego. O que nós precisamos é de diminuir a dimensão do Estado em termos de efetivos também. E há duas maneiras de o fazer. Uma é procurando rescisões amigáveis e fazendo, Neste contexto económico? E fazendo despedimentos. Não me parece que seja o adequado. A outra, e nós não faremos isso, a outra é reduzindo lentamente através das pessoas que se vão aposentando. Essa é uma regra que estava instituída já no Orçamento de Estado e no próprio Programa de Estabilidade e Crescimento. Só que era mais suave. Era uma redução mais suave. Era por cada dois funcionários que se reformam, só pode ser admitido um. A única possibilidade que, sem dor, nos parece ser mais fácil de alcançar os objetivos é por cada 5 que saem, só é admitido um. Agora, esta regra não é uma regra cega. Não é, saem 5 professores, só entra um professor, saem 5 médicos, só entra um médico. É uma regra para fazer em média. Há serviços que precisam de maior número de admissões e outros que precisam, eventualmente, até de congelar as admissões. Vamos equilibrar os tempos. Dr. Paulo Portas, o que é que Só prevê o de CDS deixar em termos de redução uma do peso do última Estado nota, nesta com área? toda a franqueza junto dos eleitores. Eu, quando tive a segunda conversa com o Triunvirato, fiquei convencido, e foi por isso que fiz a reserva que fiz, que, para aceitarem a baixa da taxa social única com significado, eles quereriam o aumento da taxa máxima do IVA. E eu acho que estar a aumentar a taxa máxima do IVA para 25% para financiar a baixa da taxa social única é estar a querer ganhar por um lado e a perder por outro. E foi por isso que emiti esta reserva, aliás, pensando o que o Dr. Passos Coelho pensava quando escreveu o seu livro, porque dizia, e bem, os impostos indiretos tratam todos pela mesma medida, tanto pobres como ricos, razão pelo qual são muito injustos. Quem aumentou os impostos em Portugal foi o Partido Socialista. Claro, mas ouça, se para financiar a taxa social única, a sua baixa, quiserem aumentar a taxa geral, a taxa superior do IVA para 25%, pondo-a no máximo, como se nós fôssemos um país nórdico, bom, isso prejudica gravemente a competitividade da economia portuguesa noutro plano. Mas agora, permita-me dizer alguma coisa sobre a questão da administração pública. obviamente. Sobre a questão da administração Paulo pública. Portas, mas deixe-me só fazer aqui um reparo, e muito Só 10 rápido, segundos. só para dizer que eu não defendo que o IVA da taxa mas ouça. normal passe para Muito 25%. bem, Não, mas mas ouça. que fique isso muito claro. Ok, mas ouça, eu a única coisa que lhe digo é E que... não como dinheiro- fiquei deixe-me com só essa dizer isto. mesma impressão Muito bem. na reunião que fiz com Mas o ouça, eu a única coisa que lhe digo é que o dinheiro não estica. Cortes na administração pública, E, Dr. Paulo portanto, o Portas. dinheiro não estica. Por isso mesmo. E nós não devemos dizer em campanha eleitoral aquilo que não temos a certeza de conseguir Paulo financiar. Portas, Muito bem. acha Vamos que eu agora, estou a fazer de e repito, não, Paulo Portas, mas ouça... acha que não. eu dizendo que quero mais ouça, receita digo-lhe fiscal digo-lhe do com IVA toda- espera para aí, financiar não a é baixa isso. da taxa social única, Ouça. não estou a falar... Doutor, digo-lhe isto com toda a franqueza. Acho que não foram prudentes. E, aliás, não foram prudentes Não, e era não mais foram... prudente fazer como o Espera. senhor está a fazer e como Não, o Primeiro-Ministro está a posso- fazer, que é não dizer nada. Não, pelo contrário, eu estou a ser completamente franco com as pessoas. E sabe uma coisa, Dr. Pedro Passos Coelho, o senhor já teve que uma vez lhes dizer,
da promessa que não aumentava impostos. É verdade, e pedi E, desculpa. portanto, pediu, sim, senhora. É E verdade. depois ameaçou que não aprovava um orçamento a seguir e voltou, já sem pedir desculpa, a aprovar um orçamento que era penalizador. E a única coisa que eu lhe estou a solicitar é que na Paulo campanha Portas, eleitoral, era mais se não confortável puder... deixar o país sem Espera orçamento? aí, não ouça. Eu acho é que o Sr. Doutor acabou por deixar o país com o engenheiro Sócrates a prejudicar Portugal. Foi o que o Sr. Doutor acabou por fazer. E no entretanto, foi muleta dele em coisas onde ele não precisava de muleta nenhuma. Administração Pública, Dr. Mas, Paulo Portas. voltando à administração pública, eu tenho uma posição... sabe que eu acho que esta regra do só entra se saírem 5... Em média? Tem alguns problemas. O primeiro é que é uma regra cega. Uma coisa é não entrarem auxiliares administrativos ou assessores, outra coisa é não entrarem enfermeiros ou polícias. Eu não posso deixar entrar em ruptura os serviços de saúde e não posso deixar zonas como a de Setúbal, ou de Lisboa, ou do Porto, sem policiamento. É uma questão evidente. Bom, eu prefiro um programa, e aqui até há uma certa proximidade, mas acho que foi o PSD que se converteu à nossa ideia, ainda bem, já estava no nosso programa em 2009, que é um programa amplo, plurianual, de rescisões por mútuo acordo. O que é que isto quer dizer? Tem que haver mútuo acordo do Estado e do trabalhador. Não é um programa cego. Para isso, as indenizações têm que ser atrativas. Para isso, Decisões é amigáveis preciso, nesta conjuntura? para isso, as indenizações têm que ser atrativas. Certo? Bom. E para serem atrativas, é preciso encontrar um modo de financiamento. Eu defendo uma pequena alteração, quer na Constituição, quer na Lei das Privatizações, para permitir, repare, é um programa plurianual, com indenizações atrativas, ir reduzindo, aliás, nos termos que estão previstos no acordo, a fatura do peso do pessoal na administração pública. Já agora quero acrescentar-lhe uma coisa. É que para quem defende a regra do entra se saírem 5, isso não pode ser só no Estado Central, também tem que ser nas câmaras municipais e nas regiões Eu gostaria autónomas. de fazer aqui um ponto de ordem Doutor, para também dizer... tem que ser nas Eu regiões tenho que autónomas. deixar, não leva a mal, mas eu tenho volto. que fazer aqui 2 reparos É ao sobre a Dr. questão Paulo do Portas. poder A local. primeira é, o Dr. Paulo Portas sabe que o PSD, quando viabilizou o último orçamento de Estado, teve em linha de conta 2 realidades. A primeira é que o Presidente da República estava impedido constitucionalmente de dissolver o Parlamento e, portanto, de convocar eleições. O que significa que se o PSD não tivesse viabilizado aquele orçamento de Estado, o país ficava sem orçamento e sem a possibilidade de escolher um outro governo. Não, deixe-me dizer porque É que o já Dr. Paulo ouvimos- Portas, já ouvimos o Paulo essas Portas, explicações mais vezes, doutor. queixou-se há bocadinho de haver uma linguagem menos elegante do PSD. Acabou de dizer que o PSD era uma muleta do PS. Fará o favor de dizer... Não se importa de olhar para mim. Eu estou a ouvi-lo. Estava Obrigado. aqui Não, estava a anotar aquilo que tinha gostava, dito. mas gostava que olhasse para Sim, mim. senhora, com certeza. Porque gostaria de dizer Então o diga. seguinte. O PSD não é muleta de ninguém. Uhum. Nem do Partido Socialista. E aquilo que fez quando viabilizou o Orçamento de Estado, fê-lo a pensar no país e nos portugueses, não foi a pensar no engenheiro José Sócrates. Em segundo lugar, quando esse orçamento foi viabilizado, nós garantimos 3 coisas que o CDS não garantiu. A primeira é que a reestruturação do IVA, que era defendida neste Orçamento de Estado e que foi feita, não abrangesse um conjunto de produtos, de bens essenciais, que estão hoje na classe reduzida do IVA dos 6%, que afetam brutalmente as famílias de menores rendimentos, bem como toda a indústria agroalimentar portuguesa. Segundo, conseguiu defender a possibilidade de os portugueses continuarem a deduzir despesas sociais na área da educação, da saúde e da habitação, que o Partido Socialista queria cancelar em sede IRS. E, em terceiro lugar, conseguiu fazer 2 coisas, uma que deu um bom resultado e outra que, infelizmente, foi preciso uma ajuda externa para que o Partido Socialista cumprisse, porque não cumpriu, que foi a reavaliação de todas as obras públicas. Nós votámos com o CDS a suspensão, o pedido de suspensão, como se recorda, no Parlamento, dessas obras públicas. Foi criado um grupo de trabalho para esse efeito e ele não foi à frente, infelizmente. Doutor, Mas vamos agora- avançar, mas porque eu agora- queria só fazer um ponto de ordem, porque falou-se aqui do poder local e este debate mas era isso. pode ser acompanhado e Deixe-me comentado, deixe-me dizer, porque apesar de tudo certeza. eu tenho que avançar aqui para uma situação que é Não, mas dizer era para às responder a pessoas uma que pode pergunta ser sua. comentado no blog, minuto a minuto, no Parlamento Global e no site da SIC. Chegou-nos uma pergunta de João Vargas, doutorando em Ciência Política de Aveiro, da Universidade de Aveiro. Ele diz, pergunta a Passos Coelho, sabendo da tradição e da implantação municipalista do PSD, estará o partido no governo disposto a racionalizar conselhos de acordo com a orientação da Troika? E eu pergunto porque é que não ouvimos falar muito da redução do peso do poder local. O PSD tem uma tradição municipalista muito grande.
Mas isso não significa que não defenda para as autarquias locais, nomeadamente para aquelas em que está, o mesmo tipo de racionalização que defende para o Estado Central. Está a dizer que vai haver cortes, vai haver redução de autarquias, Bem, de juntas de em freguesia? primeiro lugar, isso está previsto no próprio acordo. A redução da despesa em funcionamento, quer das autarquias locais, sejam câmaras municipais, sejam autarquias regionais, sejam juntas de freguesia. Em segundo lugar, é importante consolidar o número de juntas de freguesia. Isto foi assumido. Nós teremos uma proposta para isso. Não a incluímos já no programa eleitoral. Para que as pessoas mas haverá... percebam, Sr. Eu vou explicar. Vai diminuir o número de autarquias e de juntas de freguesia ou vai simplesmente cortar na despesa? Estou-lhe a perguntar para direcionar mais rapidamente. Dizer, no caso das juntas de freguesia, eu acho que é possível. É uma matéria que terá de ser ainda bem estudada para poder ser bem concretizada. Mas é possível que nas sedes de conselho, sobretudo nas áreas mais urbanas, nós possamos fazer alguma consolidação do número de freguesias, na medida em que as câmaras municipais têm, apesar de tudo, serviços de grande proximidade para as pessoas. Já não defendo a extinção das juntas de freguesia, onde o Estado e os serviços públicos não têm qualquer outra existência, sobretudo nas áreas do interior mais despovoadas. Quanto às câmaras municipais. Sim. Quanto às câmaras municipais. São 3 minutos. Eu acho que nós temos outras possibilidades de fazer a eficiência e a consolidação sem estar a extinguir municípios. Dr. Paulo Portas, o que é que defende ao nível do emagrecimento também do poder local? Vou responder já, antecipando um pouco o meu manifesto apresentado amanhã. Eu percebi a tentativa que o Dr. Pedro Passos Coelho fez de responder à sua pergunta sem maçar os autarcas e às vezes os caciques do PSD. É uma grande vantagem que o CDS tem para o futuro também. É não dependermos de clientelas, nem termos caciques a quem temos de prestar vassalagem. Isso no CDS, graças a Deus, não existe. Ainda bem. Mas ouça, digo-lhe com toda a franqueza. Mas espera aí. Muito respeito pelos autarcas. Mas ouça, e não gosto de eu disse autarcas e às vezes caciques. Tem dúvidas? Bem. Dr. Paulo Portas, bom, mas deixe-me só dizer isto. Qual é a minha posição nesta matéria? Portugal precisa de racionalizar concelhos e freguesias. O que é que está em causa? Dar escala, dar capacidade de decisão, dar dimensão e também competências ao órgão administrativo que é a junta de freguesia. Onde está o desperdício e a ausência de capacidade, temos 4.000 juntas, é no órgão administrativo. O que é que eu, portanto, defendo? Não tocar na dimensão territorial, ou seja, eu nasci em Santos o Velho, sou de Santos o Velho, isso faz parte da minha identidade, mas a junta de freguesia podem agregar-se juntas. Não é freguesias, é juntas de freguesia. As pessoas mantêm a sua identidade, mas a escala de decisão administrativa ganha, por um lado, consistência, e, por outro lado, os presidentes de junta não têm que andar com a mão estendida junto do presidente da Câmara. E câmaras municipais? E nas câmaras municipais deve fazer-se o mesmo. Deve modernizar-se o mapa administrativo. O CDS foi quem fez a proposta mais ousada, por exemplo, nas freguesias em Lisboa. Propusemos 9 que apenas refletiam, nas juntas de freguesia, 9 que refletiam os bairros históricos de Lisboa. E, portanto, podemos ter o mesmo número, gostava que as pessoas percebessem isto, podemos ter o mesmo número de freguesias, não tocar no problema de identidade das pessoas, o seu lugar de nascimento, a sua identidade, mas melhorar consideravelmente e evitar desperdício as juntas e a autarquia municipal também. Já agora, queria terminar com um ponto, se não se importa, que ainda estou em... Ainda não, mas é que eu precisava de deixar... Só quero focar numa coisa. Como é que o CDS, enquanto partido, enfim, não é um dos dois principais partidos no Parlamento, vê a proposta do PSD de reduzir para 180 lugares no Parlamento? Eu vou-lhe responder e a seguir... 181. Eu faço uma proposta muito mais ambiciosa ao Dr. Pedro Passos Coelho. Há sempre pessoas que julgam que quando o PSD fala nisso, que está a tentar fazer uma agressão lateral ao CDS. Mas eu faço uma proposta ao Dr. Passos Coelho, porque eu acho que o país tem a ganhar em que o Estado dê um exemplo e as instituições também. Dr. Passos Coelho, quer reduzir os deputados para 181, eu reduzo-os para metade, de 230 para 115. Círculo nacional ou agregação de círculos, para não se perder dimensão. E representação proporcional, pura e dura, para que os votos dos partidos correspondam aos deputados dos partidos. Ou seja, o PS e o PSD deixam de ter aquele prémio de deputados que não têm votos, que é o que lhe dá o método Donte. E, portanto, eu faço-lhe uma proposta muito mais audaz do que a sua, porque o país precisa de exemplos. De exemplos vindos do Estado. Posso responder? Dr. Paulo Portas.
Eu espero que o PSD e o CDS, em conjunto, possam ter 2/3 do Parlamento para poder fazer uma revisão constitucional. Seja realista. Olha que para a revisão constitucional é preciso o PS. Acabou de responder à sua própria observação. Isso não é realista, Dr. Paulo Portas. Não, porque não. Por uma razão simples, é que exige uma revisão constitucional. Sim, senhora. E o Partido Socialista tem-se mostrado sempre adverso, sequer na lei eleitoral, a fixar os 181 que a Constituição já permite, quanto mais menos de 181. Portanto, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu concordo e tenho defendido há muito tempo que o Parlamento pode ser mais eficaz funcionando com menos deputados. Isso não põe em causa a representação de todos os partidos. Defendo, de resto, um método de escolha de voto preferencial em que as pessoas possam escolher melhor o seu deputado, rever-se na eleição do seu deputado, sem pôr em causa o sistema proporcional. E podemos fazê-lo sem mexer na Constituição, porque a Constituição já permite que a lei eleitoral faça eleger 181. Mas não defendo só a redução do número de deputados, defendo também a redução do modo geral, com a extinção dos governos civis, com a extinção de serviços, Temos de terminar, sobretudo Dr. de Pedro instituições Passos Coelho. públicas Não. e fundações O públicas. nosso tempo, infelizmente, terminou. Há muita gordura do Estado que pode diminuir. Teremos a oportunidade, ou terão a oportunidade de outros debates. Eu há um ponto, peço desculpa. Dr. Paulo Gostava Portas, tem que ir para o seu minuto final. O Se realismo, quiser aproveitá-lo. ouça, eu estou com desvantagem no tempo. Tem Acho que de ir tenho para o direito. seu minuto final, mas vamos equilibrar o tempo. Não vamos perder tempo. Não, é apenas para dizer ao Dr. Passos Coelho que ser realista é perceber que o país, para aceitar programas de austeridade, tem que ver exemplos verdadeiramente esforçados do Estado, das instituições e, Paulo Portas, e das... o governo Minuto com 10 final ministros. Muito bem. na Câmara à sua frente, Dr. Paulo Portas. Muito bem. Neste minuto final, o que eu gostava de dizer aos cidadãos é que eu acredito num Portugal que não se endivida para empobrecer. Num Portugal que é capaz de gastar aquilo que é capaz de produzir. Num Portugal que respeita mais aqueles que trabalham e pagam os seus impostos do que aqueles que não querem trabalhar e querem viver à custa dos outros. Num Portugal onde se respeita a autoridade em casa da família, mas na escola a autoridade é do professor. Num Portugal onde haja nas instituições a opção preferencial por aqueles que são mais pobres e que estão a passar maiores dificuldades. Num Portugal que é capaz de produzir aquilo de que se alimenta. Num Portugal onde há empresas e onde há empregos. Acho que o CDS tem uma boa equipa, tem um trabalho que fala por si e tem uma forte coerência. É o fator novo nestas eleições. Pode aspirar a ter um voto porque eu acho que o merece. E sobre esta crise enorme que Portugal está a passar, aquilo que é a minha palavra final é que eu acho que nós, todos juntos, como nação, vamos sair desta crise para um tempo melhor. Dr. Pedro Passos Coelho. Gostava de dizer que o país, estando numa posição difícil, pode sair dela. Nós tivemos um governo que foi responsável por um pedido de ajuda externa, tardio, mas essencial, para que pudesse haver da parte do Estado o pagamento dos salários e assegurar o cumprimento das obrigações externas do país. Mas para sairmos desta situação difícil, o próximo governo que vier a ser eleito tem de ser um governo coeso, um governo forte e de ampla maioria parlamentar. Esse governo, sem qualquer demérito para o CDS-PP, que é um partido que respeito, com quem já no passado tivemos entendimentos importantes e que eu espero sinceramente voltem a existir a seguir a estas eleições, esse governo só poderá ser realisticamente liderado pelo PSD. Ora, nesta altura, é muito importante que as pessoas saibam que, apesar das dificuldades que vamos ter, esse governo vai ter de pôr a economia a crescer, vai ter de criar emprego, de garantir a saúde a todos os portugueses, de garantir a educação a todos os portugueses e, sobretudo, de garantir um programa de emergência social que atenda à situação dos mais desfavorecidos. Estou convencido que podemos, entre o CDS, PP e o PSD, fazer um entendimento de governo. Mas não queremos que seja o Partido Socialista a ganhar as eleições e estou convencido que é o PSD que pode liderar esse governo. Muito obrigada, Dr. Pedro Passos Coelho. Obrigado Muito obrigada, Dr. Paulo Portas. O próximo debate na SIC e na SIC Notícias será já na próxima segunda-feira, dia 16 de maio, e coloca frente a frente José Sócrates, do PS, e Jerónimo de Sousa, do PCP. Boa noite, bom fim de semana.